Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quando nós vemos esse trecho, nós vemos assim um homem que adorava o Senhor, um homem que exorta a louvar ao Senhor, um homem que chama a nossa atenção. E é interessante porque o tema que nos foi proposto, o tema que está sendo colocado e o que nós estamos profetizando, cremos que não é um tema colocado por homens, é um tema que surge do coração de Deus. Um novo dia, um novo tempo, uma nova manhã, sabe? É interessante que Deus, quando nós vamos analisar e ver o que é dia, sabe? Muitas das vezes nós falamos e não entendemos muitas coisas. Por isso é interessante, e eu gosto de um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, que ele diz assim: nós precisamos entender o que cremos. Nós precisamos, para poder crer, nós precisamos de fato compreender naquilo que cremos. Porque quando nós entendemos, nós falamos até diferente. Quando nós entendemos, nós nos posicionamos diferente. Isso é de fato conhecer a Deus por quem Ele é, não por aquilo que ouvimos. Porque aquilo que ouvimos não revela de fato quem Ele é, mas aquilo que as pessoas pensam que Ele é. Mas quando você o conhece, você sabe quem Ele é e é diferente, o seu posicionamento é diferente. Ainda há pouco eu conversava com a minha filha e ela dizia: sabe, mãe, não tem como eu não falar daquilo que eu vi, daquilo que eu vejo. E é interessante porque ela estava conversando com uma amiga dela, e essa amiga dela dizia, ela conversando comigo: mãe, essa minha amiga dizia: tu é diferente, Helena, isso, aquilo. Aí ela: não é, sabe por quê? Não é questão de ser diferente, é porque eu só falo do que eu vejo. Sabe? Eu só posso de fato falar o que eu vejo. E é isso que os discípulos falaram. Quando falaram: olha, não falem mais e não ensinem em nome de Jesus. Nós não podemos. Por quê? Porque nós não podemos nos calar diante daquilo que vimos, diante daquilo que ouvimos, diante daquilo que apalpamos. Ele é real. Nós o vimos. Ele cura. Ele salva. Ele ressuscita o morto. Quem te disse? Ninguém. Eu vi. Isso é diferente demais. Isso é convicção. Por isso é mais fácil crer assim, quando nós de fato temos a experiência, quando sabemos do que estamos falando. É ou não é? E sabe, é isso que está sendo proclamado nesses dias. É isso que está sendo profetizado. Um novo dia. E quando nós falamos em dias, é engraçado porque isso nos reporta a Gênesis, porque Deus poderia ter feito tudo em um dia, Deus nem precisaria ter dividido tudo em dias, é ou não é? Deus não precisaria. Eu costumo dizer, Deus fez, a Bíblia é tão linda e tão maravilhosa, que mostra que Deus fez no primeiro dia isso, no segundo dia isso. Né? Eu tenho um filho de 5 anos, eu estava ensinando ele os dias, né? E é interessante como isso mostra a organização de Deus. Como isso mostra que o nosso Deus é um Deus de processo. Como isso mostra que o nosso Deus, Ele poderia ter feito tudo num piscar de olhos. Mas Ele escolheu fazer tudo bem feito. Nada de qualquer jeito. Mas nós somos humanos, queremos fazer tudo de qualquer jeito. E queremos que tudo aconteça rapidamente. É ou não é? Só que quando nós vemos Deus exatamente dividir tudo, e não apenas as coisas, mas dividir tudo em dias, dividir tudo em horas, em estações, em tempos, isso nos revela que é necessário um crescimento. Diga comigo, crescimento. Tudo o que acontece na nossa vida resulta em crescimento. O que aconteceu ontem na sua vida lhe trouxe algum tipo de crescimento, porque te trouxe entendimento acerca de qualquer coisa. E o homem e os animais, por exemplo, são influenciados com isso. Quando passa-se os dias, passa as estações, você vai ver que as coisas vão mudando conforme tudo isso vai acontecendo. Eu tenho certeza que o você de ano passado não é o você desse ano. O você do ano passado era o você desse ano é outro. E essa é a tendência, isso é o trabalhar de Deus. Que as coisas não fiquem como estão. E a gente precisa entender isso, sabe? O homem é interessante porque nós temos a nossa vida marcada pelo tempo. E apesar de, às vezes,
Apesar de, às vezes, não querermos que o tempo passe, outras vezes queremos que ele passe logo. É ou não é? Eu lembro que quando eu era mais jovem, né? Que eu ainda sou jovem, linda, né? Claro. Mas quando eu era mais jovem, a minha mãe chamava, às vezes, pequenas vezes, umas atenções minhas, né? Poucas vezes. Eu quase sempre apanhava, né? Mas, quando ela chamava minha atenção, eu dizia, quando eu completar 18 anos, quando eu completar 18 anos, eu vou ser livre. Eu vou ser livre. Ninguém pensa aqui, só eu que pensava isso, né? Ninguém pensa assim aqui. Mas eu pensava, eu dizia assim, quando eu fizer 18 anos, vai ser diferente. Eu vou obedecer agora, porque é tão ruim, né? A gente às vezes diz, eu queria fazer o que eu quero. Aí quando eu completei 18 anos, não mudou nada. Eu continuava dentro da casa da minha mãe, tinha que obedecer do mesmo jeito. Eu dizia, meu Deus, né? E é interessante, porque às vezes a gente está, por exemplo, esses anos aí, eu olho minha filha e eu digo, meu Deus, como eu queria voltar à adolescência. Não ter as preocupações que eu tenho hoje. Como eu queria que o tempo parasse. Veja como a gente trata com o tempo, né? Mas o tempo traz os ensinamentos da vida. E é interessante que Deus criou os sinais do dia e da noite para exatamente nortear o tempo na nossa vida. Para nortear, por exemplo, quando é dia, você percebe que quando é dia, você tem determinadas atitudes e à noite você tem outras. É por isso que Jesus disse, vamos trabalhar enquanto é dia, porque virá a noite. Que noite é essa? Não é à toa que está sendo dito aqui um novo dia. Não é à toa que a palavra de Deus traz sempre alusões sobre a noite. A noite vem. Mas o comportamento que eu tenho durante o dia não é o comportamento que eu tenho durante a noite. Não é para ser. Exatamente por isso é que Deus separa. Você vai ver lá em Gênesis, Deus separando o dia e a noite, colocando sinais específicos, luzeiros para cada um deles. Por quê? Exatamente para mostrar para o homem que ele precisa ter uma atitude durante o dia e outra atitude durante a noite. E é interessante, você vai dizer, a pastora está viajando aí. Não estou não, querida, é a palavra. Precisamos entender esse básico para podermos falar o que é um novo dia. Dia e noite influenciam tudo na terra. Plantas, água, animais, tudo. Durante o dia é de um jeito, durante a noite é outro. Tem aqueles que a maioria das pessoas dormem durante a noite. Tem aqueles que não, né? Dormem durante o dia e à noite ficam aí igual um zumbi vagando por aí, né? Fazendo as coisas que não deve. Minha mãe que dizia assim, à noite só ficam as pessoas das trevas, minha filha, na rua. Quem é da luz fica em casa. Mas sabe por que cada um tem um comportamento diferente? Agora eu preciso que você preste bastante atenção nisso. Vamos agora, já entendemos que existe essa divisão de dia e noite e que, portanto, precisamos ter atitudes diferentes. Mas agora eu quero que você entenda um pouquinho mais, preste atenção. Aqui nós sabemos que a terra em que nós vivemos, ela faz vários movimentos, mas tem dois em especiais que eu quero mencionar aqui, que Deus ministrou ao meu coração e falou comigo profundamente. E Ele falou isso para exatamente eu passar para você. Um dos movimentos que a terra faz é a rotação. Você já ouviu falar na rotação? A rotação, ela é um movimento que a terra faz em torno do seu próprio eixo. Ela faz em torno de si mesma, do oeste para o leste. Esse é o movimento de rotação. Esse movimento é o responsável pela determinação de dia e noite. É quando ela roda em torno do seu próprio eixo. O que é eixo? Eixo é aquilo que faz ela estar, de uma certa forma, equilibrada. Certo? E o movimento de translação é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. E é interessante porque ela faz esse movimento, e é esse movimento, e é o Sol quem a sustenta no universo. É esse movimento que faz com que ela mantenha a sua vida em ordem. Ela mantenha todas as suas propriedades em ordem, em plenitude. É exatamente porque ela precisa do Sol. Ela precisa estar ali
comunhão, ela precisa estar em equilíbrio, ela precisa dessa luz do sol, e ela precisa estar ao redor dele, porque exatamente quando ela completa isso, ela completa mais um ciclo de vida, ela completa mais um momento da sua plenitude. Pastor, o que isso tem a ver com a palavra? Quem criou todas essas coisas? Deus! A Bíblia diz lá em Romanos que toda a criação fala de Deus, e toda a sua criação manifesta a sua glória, para que por meio dela os homens entendam quem Deus é e como Ele faz. Então, quando eu olho essas coisas, eu vou entender um pouquinho de como Deus trabalha na minha vida. Entenda, você é a terra. Você é como se fosse a terra. Você faz uma rotação em torno de si mesmo, e isso determina o seu dia, a sua noite. Tanto é que, de repente, hoje a sua vida pode estar numa noite, mas a vida do outro pode estar um dia. Não entendi, pastora. Você vai já entender. Então, o movimento que você faz em torno de si mesmo é quando Deus permite que você gire, que você observe como estão as suas emoções, como estão as suas ações, as suas perspectivas, como está a sua visão, como estão os seus pensamentos, como estão a sua mente. Isso determina o que você está passando, se é dia ou se é noite, se a sua vida está reluzente, iluminada, ou se a sua vida está passando por momentos tenebrosos. E quando você faz esse retorno, quando você gira em torno de você mesmo, você começa a observar as falhas e analisar isso. E Deus permite que isso aconteça. Por quê? Porque isso vai te trazer crescimento. Entenda isso. Isso vai te trazer crescimento. Mas ao mesmo tempo que você faz esse movimento é tão importante quanto o movimento que você faz em torno do sol. E aqui eu quero que você entenda sol como sendo Deus, porque é Ele quem sustenta o planeta, é Ele quem sustenta você nesse universo vasto, é Ele que sustenta você, é o brilho dele que te faz brilhar, é o brilho dele que vai iluminar a tua vida, é a força dele que vai te fortalecer e fazer com que cada área da sua vida cresça, multiplique e consiga a plenitude. É a força dele, é o brilho dele, é o calor dele, é a vida dele. Você depende dele, por isso você precisa em tudo na sua vida estar com ele no centro de tudo da sua vida. Você entendeu agora? Por isso nós vivemos em constante movimento. E aí é interessante porque, pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que conforme nós andamos e nos movimentamos, isso vai ditar as coisas na nossa vida. Sabe, a noite vem, mas com ela vem exatamente o reflexo daquilo que nós passamos durante o dia. Quando nós estamos no movimento de rotação, girando em torno de nós mesmos, é exatamente o que Deus permite que aconteça em nós. Nós tomamos as nossas escolhas, nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos o que queremos. E Ele permite isso. Mas você já percebeu uma pessoa, por exemplo, doente? Eu não sei se você já percebeu. Mas uma pessoa doente, aquilo que acontece, você já percebeu que, por exemplo, a doença, ela piora à noite. Você já percebeu? Durante o dia ela está ruim, a pessoa, mas a pessoa doente à noite parece que piora. Parece que o negócio fica mais crônico. Por quê? Porque a noite é uma consequência de como foi o dia dessa pessoa. Se ela, por exemplo, passou o dia se cuidando, tomando medicamento na hora certa, se ela, por exemplo, descansou, se ela, por exemplo, tomou todos os cuidados que ela deveria, quando chega a noite, ela pode até continuar doente ainda, mas ela não estará cronicamente pior. Está entendendo? Amém? Agora, essa mesma pessoa enferma, ela passa o dia gastando energia. Ela passa o dia, ela está doente, mas ela age como se não estivesse. Ela não está nem aí, ela não toma remédio, ela não se cuida, ela não se preserva, ela não está nem aí. Ela sabe aquela pessoa que não tem cuidado nenhum? Essa pessoa, quando chega a noite, ela pode estar de um jeito terrível. O que isso mostra para nós? Deus permite que nós venhamos a rodar em torno de nós mesmos, permite a nossa liberdade, mas o que nós fazemos com ela? O que nós fazemos durante o dia, quando está tudo legal, quando a gente não está tão ruim? O
que nós fazemos com isso? Esse é o dia. Quando está tudo iluminado, quando você consegue ver tudo. Entende? Quando está tudo claro e está tão legal que você decide o que você quer. Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou orar. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Eu não tomo as medidas que eu deveria tomar. Mesmo que eu não esteja doente. Mas durante o dia eu devo ter cuidados para que quando vem a noite eu passe bem. Você entende? Por exemplo, pessoas que trabalham à noite, elas estão mais expostas à violência? É ou não é? Elas estão mais expostas às agressões? Porque à noite, ninguém consegue enxergar direito. Você percebe? É igual dirigir. Quem dirige vai me entender. Se eu estou com farol, eu estou dirigindo à noite, não é da mesma forma que eu dirijo durante o dia. Durante o dia eu não preciso ligar farol. Durante o dia eu vou mais livre porque eu vejo tudo claramente. Eu vejo aqui, eu vejo ali a rua inteira. Eu vejo quem vem da outra rua, eu vejo, então eu vou dirigir de um jeito. Agora à noite, se você perceber uma pessoa dirigindo à noite, ela está mais alerta. Por quê? Porque ela depende das luzes da rua, ela depende do farol, que ele tem 2 tipos de farol, o baixo e alto. Ou seja, passando disso ela não consegue enxergar se não tiver iluminação na rua. Então ela anda pelo que vê. Então à noite ela é mais cautelosa. Entende? Assim é a nossa vida. Enquanto está o dia, o que nós estamos fazendo? Enquanto a luz está aí brilhando, o que nós estamos fazendo? Existem jovens que não se preocupam. Aí o que acontece? Jovens que antes da pandemia não estavam nem aí para Deus, não estavam nem aí para... vinham para a igreja, mas é a mesma coisa que não vi. Estava aqui, mas a mente não está. Aí aconteceu a pandemia. No início foi até legal. No início, poxa, tirei férias. No início, poxa vida. Mas depois começa a vir a opressão, começa a vir a ansiedade. Aí não tem nada para fazer, eu não posso ir para ali, eu não posso ir para cá. Aí eu vou tentar fazer isso, eu vou tentar fazer aquilo. Eu começo a ver o que eu posso fazer. E aí eu começo a tomar decisões erradas. Porque eu começo a ver o que eu não devo, eu começo a ouvir o que eu não devo, eu começo a conversar o que eu não devo, eu começo a ter acesso àquilo que não é bom, àquilo que não é lícito. Por quê? Porque eu não tenho o que fazer. A verdade, eu até tenho, mas eu não quero fazer aquilo que eu devo fazer. Eu não quero tomar os medicamentos, eu não quero me cuidar, eu não quero prevenir, eu quero só remediar quando acontecer. E esse é o problema, porque para muitos 2020 foi um ano de escuridão. Para muitos 2020 foi um ano tenebroso. Para muitos foi um ano horroroso. Foi ou não foi? Foi. E não vamos tapar o sol com a peneira, para muitos foi. Mas lembra que eu falei no início? O que determina a tua noite é como você passou o seu dia. É assim. 2021, para muitos, foi terrível. Para outros, a pessoa apenas revelou aquilo que ela já vivia. Uma vida com Deus. Uma vida de fé. Enquanto muitos estavam dizendo, não tem mais jeito, está um desequilíbrio, nós vamos pirar, vai ter um caos, vai ter uma crise. Outros que tiveram o seu dia proveitoso, estavam confiantes e foram taxados de loucos. Por quê? Porque estavam confiantes no Senhor. Porque ao invés de passar o dia desgastando a sua energia, passaram o dia tomando cuidado, passaram o dia alinhados ao sol, passaram o dia sendo iluminados por Ele. E quando chegou a noite, eles não temeram. Muitos sucumbiram espiritualmente. Por quê? Porque não haviam guardado reservas. Não haviam buscado quando deveriam. Muitos sucumbiram. Muitos. No início, eu, como líder de jovens, como pastor auxiliar na igreja, e não foi só na minha igreja, em muitas igrejas em que eu via, eu olhava, pessoas me ligavam, houve uma evasão. Muitos jovens abandonando, líderes de jovem caindo. E quando voltaram os cultos, muitos não voltaram, muitos não retornaram, muitos líderes inclusive. E as pessoas, pastora, o que a senhora tem a dizer desse ano de 2020? Uma pessoa até falou assim, meu Deus, pastora, a senhora deu uma palavra dura. Eu disse, não, só se separou o joio do trigo. Meu Deus, pastora, é muito pesado isso que a senhora disse. Eu disse, não. É porque quando está na plantação, você vê o joio e o trigo, eles são muito parecidos. Só que um tem raiz e o outro não tem. E aí, quando vem o momento da colheita, aquele que não tem raiz vai. Mas o que tem raiz está firmado. Você está entendendo? Pode vir o que for, não vai tirar ele do lugar que ele tem que estar.
O que eu tenho visto é que muitas vezes pessoas querem Jesus para fazê-la se sentir melhor. Mas deixa eu te dizer, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que isso. Ele veio, não foi para te sentir melhor, para você se sentir melhor. Ele veio para te transformar. Ele veio para te resgatar. Ele veio para te dar uma vida diferente, completamente nova. Ele veio para te mostrar que apesar de você fazer uma volta em si mesmo, você depende da luz dele. Você depende da glória dele. Você depende da força dele. Você depende dele para tudo. Tudo. É por isso que Deus permite a escuridão. É por isso que Deus permite a noite. Para que na noite seja revelado o que tem dentro de nós. E o que nós passamos durante o dia. Entenda? É só no momento da aflição que se revela se eu tenho fé ou não. É só no momento da dificuldade que eu vou ver aonde é que está o tempo de escola bíblica dominical? Aonde é que estão os cultos que eu vim assistir? Aonde é que estão as leituras bíblicas que eu fiz? É só no tempo da aflição, irmãos. É aí que se revela tudo. Sabe, uma vez eu estava tão ruim, eu dizia, Deus me ajuda, e eu orando. E aí Deus falou assim para mim, cadê agora aquela pregação que tu pregou um dia sobre isso? Aí eu disse, meu Deus. Pois é, coloca ela em prática, cadê? Forte, né? É assim que Deus faz com a gente. Não basta, tem gente que acha que pode comprar a salvação. Fui para a igreja, estou salvo. Fui para a EBD, estou salvo. Fui do dos jovens, estou salvo. Tá, não basta ir. A questão não é vir. A questão é como é que está aí dentro. O que tem aí dentro. Isso que é a questão. É isso que vai mostrar se tu é joio ou se tu é trigo. O que está aí dentro. Se está enraizado ou não. Porque o joio, ele até parece que tem raiz, mas está tudo na superfície. Não tem nada profundo. E isso é que é interessante. Porque muitos são consumidos pelo medo. Passamos o ano de 2020, gente me mandava mensagem, gente ligava para mim, pastora, pelo amor de Deus, pastora, meu Deus, pastora, o que vai acontecer? Olhe por mim, pastora, minha casa, minha família. Eu dizia, minha filha, assim, em nome de Jesus, eu tinha que repreender o demônio primeiro, para poder conversar com a pessoa. Muitas pessoas que eram do círculo de oração foram tomadas com medo, que eu dizia, que é isso, irmã? Sabe? Que história é essa? Sabe qual é o problema? Nós não sabemos quem somos. Porque quando sabemos quem somos, sabemos que muitos de nós foram capazes de se entregar para serem comidos vivos nas arenas, mas não negaram a fé. Muitos de nós, cristãos genuínos, viraram verdadeiras lâmpadas nos jardins dos imperadores, porque não negaram a fé. Muitos de nós se venderam como escravos para pregar o evangelho. Os moravianos, nós não morremos diante das crises. As crises nos fazem crescer ainda mais. Porque nós somos diferentes. Nós não somos um movimento filosófico. Nós não somos um idealismo. Não somos uma ideia. Existe pessoa que pensa que Jesus é um ideal. Não, o ideal é aquilo que está no campo das ideias. Jesus é real. Ele existe. É fato. É isso que nós precisamos entender. Ele não vem para melhorar a tua vida, não. O coach melhora a tua vida. Filosofia melhora a tua vida. Estudo melhora a tua vida. Jesus não veio melhorar a tua vida, ele veio transformar a tua vida. Foi isso que ele veio fazer. Muitos foram consumidos pelo medo. Por quê? A resposta está em 1 João 4,18. Porque não conheciam o verdadeiro amor. Porque a Bíblia diz que no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. E é isso que fizeram esses cristãos não negarem a fé. É isso que fizeram cristãos com a arma, com a espada no pescoço, arma na cabeça, dizendo, negue Jesus. Eu não nego, ele não me fez mal algum. Porque eu negaria aquele que salvou a minha vida, aquele que me resgatou da morte. Porque eu negaria aquele que, o único que confiou em mim, o único que me salvou. Foi por quê, irmãos? Porque eram corajosos? Não. Porque eles foram transformados pelo verdadeiro amor.
E quem é transformado por esse verdadeiro amor não teme nada. Sabe que vai morrer na hora certa, no tempo certo. Eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu estou dizendo para você caminhar por fé. Eu estou dizendo para você não ir por notícias. Eu estou dizendo para você ir pelo direcionamento do Espírito Santo de Deus. É isso que eu estou dizendo. Se nós voltássemos à nossa identidade, saberíamos que agora é o tempo correto. O cenário está preparado. A plenitude dos tempos chegou. Para quê, pastora? Para que nós preguemos o Evangelho. Para que nós manifestemos o nosso Deus. Porque está assim. Para muitos é escuridão. Mas o nosso Deus é a luz dos homens. O nosso Deus é a luz dos homens. E nós precisamos resplandecer essa luz. É isso que precisamos fazer. Não é nos acovardar. Eu não estou sendo aqui, sabe, não, por favor, não entenda isso. A pastora está fazendo uma apologia para a gente sair doido na rua. Não, mas eu estou dizendo que não é o momento de você. Ai meu Deus, 2021. Tem gente falando, meu Deus, 2021 já começou ruim. Que é isso, irmão? O que tem dentro de você? Para mim, 2021 é o ano da conquista. Porque 2020, enquanto muitos estavam chorando, com medo, desesperados, eu estava com meu joelho no chão, dizendo: Deus pode fazer, eis-me aqui. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero ser resposta de oração. Senhor, eu quero ir aonde o Senhor me mandar. Maior é quem sustenta você, querido. É por isso que, de muitos aqui que estão aqui, muitos estão recebendo, outros não. Porque os que estão recebendo sabem que aqui não é uma brincadeira, mas é uma palavra que vem direto da boca do Eterno. E é que é isso que vai te sustentar. Porque é isso que Jesus disse quando ele estava no deserto. E quando o diabo tentou, ele dizendo: onde estão as coisas materiais? Aonde está o pão? Ele está dizendo: eu não preciso das coisas materiais. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. O que eu preciso não é de circunstâncias. O que eu preciso é de palavra divina. O que eu preciso é de direcionamento de Deus. O que eu preciso é da cobertura da palavra. Isso sim, porque quando eu tenho isso, tudo o resto vai vir. É isso que Jesus está dizendo. O que você precisa não é de um cenário preparado para você brilhar. Mas quando tiver uma circunstância assim, não é isso não. O que você precisa é de uma palavra de Deus. E é isso que eu vim entregar aqui para você. Palavra de Deus. É isso que você precisa para alimentar você. É isso que você precisa para te libertar. É isso que você precisa. Esse é o remédio contra a depressão, contra a opressão, sabe? É esse que é o remédio contra a ansiedade. Querido, não tem outro. Eu não estou desqualificando psicólogo. Não. Isso é remédio humano. Eu estou falando de remédio divino. Aquilo que é extraordinário. Entende? Uma coisa é você viver sem saber o amanhã, sabe? Isso aqui é ansiedade. A ansiedade, sabe? Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o quê? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitos em 2020 ficaram ansiosos e estão começando 2021 desse jeito. Eu quero te dizer: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é ansiedade? É eu não saber o que vai acontecer amanhã, mas eu estou com tanto medo. Por quê? Porque eu entendo que depende de mim. E eu não sei o que eu vou ter que fazer, porque eu não sei o que vai acontecer. Você está entendendo? Mas quando eu creio no Senhor, eu tenho a plena convicção de que mesmo que eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu sei que quem cuida da minha vida tem poder para fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Você está entendendo? Essa é a diferença.
Certa vez eu estava dando aula na EBDeias e eu dei uma diferença tão clara, uma diferença, o que é crença e o que é fé. São coisas completamente diferentes. Às vezes a gente pensa, ai, a minha crença. Não, a tua crença são os valores que você agrega durante toda a sua vida. A tua fé, ela bota todos eles no bolso, ela vai além de tudo isso. É aquilo que você nunca viu, é aquilo que você nunca ouviu, é aquilo que você nem imagina. Isso é fé. Só que tem gente que está na igreja, tem gente que lê a Bíblia, tem gente que vem para o culto com crença, mas não vem com fé. Você está entendendo? Aí você ora por uma coisa que você sabe que pode acontecer. Isso é crença. Mas quando você ora uma coisa que não tem possibilidade nenhuma de acontecer no reino natural, você sabe que só um milagre, isso é fé. Isso é fé. Essa é a diferença. Quando eu vivo sabendo que o meu futuro pode ser desconhecido para mim. Ele pode ser desconhecido, mas não é incerto. Porque o meu Deus, Ele sabe exatamente o que é melhor para mim. Você está entendendo? Amém? Eu já estou finalizando, queridos. Sabe? Quando você tem fé, quando você sabe que a sua vida está como o planeta Terra ao redor do Sol, você sabe que quem controla é o Sol, que você depende de Deus, sabe? Por favor, de Deus. Entenda que esse Sol é Deus, tá? Não vai adorar o Sol não, pela fé. Quando você entende que você depende de Deus, que tudo gira em torno dEle, é por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quando você entende isso, você pode dizer como Davi no Salmo 23. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. É por isso que para muitos 2020 foi um ano de fracasso, para outros foi um ano de crescimento. Para outros foi um ano de aumento de fé. Para outros foi um ano de revelação divina. Para muitos foi um ano sem frutificação nenhuma. Para outros foi um tempo de semeadura. Porque a diferença não está nas circunstâncias, mas em quem está em meio a elas. Veja a reação de Jesus na tempestade. Ele dormia tranquilamente. A reação dos discípulos, desesperados. Por quê? Estavam na mesma circunstância. Mas o que estava dentro deles era completamente diferente. O que tem dentro de você? O que tem dentro de você? Essa semana eu pregava sobre Caleb. A Bíblia diz que Caleb foi um dos únicos, juntamente com Josué, que quando voltou da expiação da terra, ele disse, olha, essa terra é muito boa, vamos conquistar, essa terra é boa, nós podemos. E o povo não acreditou, porque os outros 10 disseram que era horrível, e eles se viam como gafanhotos diante dos moradores daquela terra. E aí os dois continuaram. Caleb disse, nós podemos. Se o Senhor disse que nos deu, essa terra é nossa, vamos, levantemos-nos, vamos obedecer ao Senhor e conquistemos essa terra. E a Bíblia diz lá em Números 14 que o povo quis apedrejar os dois, mas no mesmo momento a Bíblia fala que a glória de Deus se manifestou naquele lugar, e todos foram tomados de medo, pavor, porque viram que Deus estava com Josué e Caleb. Sabe, Deus responde com glória, milagre e poder a uma atitude de fé. Quem é você? O que tem dentro de você? Números, lá no capítulo 14, no versículo 6, quando Deus fala com Moisés, ele diz assim, olha, nenhum dessa terra vai entrar, mas ao meu servo Caleb, ele vai entrar. Por quê? Porque nele tem um espírito diferente, e não somente ele vai entrar, mas os seus descendentes a possuirão. O que tem dentro de você? O que tem dentro de você vai determinar onde você vai chegar. O que tem dentro de você determinará o teu futuro. O que tem dentro de você determinará o teu destino. Você está entendendo isso? A questão é, eu preciso entender que a noite vem e que durante o dia eu preciso me apegar a Deus. Não é só na noite, a noite é um reflexo de como eu estou com Deus. Lembra de novo da tempestade? Jesus estava tranquilo, porque ele sabia em quem ele estava firmado.
Ele sabia do propósito da vida dele. Ele sabia que ele estava alinhado à vontade do Pai. É nesse momento que se revela o que está escondido dentro de você. É na tribulação que mostra se a fé que tu pregava, a fé que tu falava para os teus amigos, se é realmente a fé que tu tem. É na escuridão que se revela. Não é para que os outros vejam, nem para que Deus veja, Deus já sabe. É para que você mesmo veja. Por isso Deus permite esse movimento de rotação. Para você mesmo se enxergar e dizer, olha como é que você está. Olha as tuas emoções. Olha a tua visão, olha a tua mente. Olha, não é isso que eu tenho para você. É tempo de crescer. É tempo de entender que assim como vem a noite, está ruim, está apertado. Ah, pastora, mas a senhora está falando isso aí agora. E agora, como é que eu vou fazer? Deixa eu te falar. O importante, sabe o que é mais maravilhoso? É que Deus permite a noite para que a gente veja. Mas a noite também é um prenúncio de Deus para dizer, vai acabar a noite. Você entende? Quando chega a noite, ou não é? Você tem um dia, parece que é um dia atribulado, que tudo se levanta contra você. Eu já vi um monte de gente postando, eu só quero que o dia termine, né? Eu só quero que o dia termine. Por quê? Porque a tua esperança vai acabar, vai acabar, vai acabar. Ei, e é isso que eu quero te dizer. A noite revela o que tem dentro de você, mas a noite também anuncia que vai vir o outro dia, vai vir amanhã. E como é que você vai se posicionar em relação a isso? Salmo 19, versículo 2 diz, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 19, versículo 2, eu amo esse salmo. O salmo inteiro, depois você leia na sua casa, ele é lindo. Mas sabe, nos ensina que, quando nós passamos uma tribulação aqui, muitas das vezes, Deus permite que a gente passe por uma situação semelhante, para que a gente aprenda e entenda, será que eu vou ter a mesma atitude que eu tive antes? Você está entendendo? De repente, em 2020, as pessoas não aproveitaram como deveriam. Não aproveitaram o momento em casa para buscar a Deus, para buscar aprender mais, conhecer, se elevar espiritualmente, elevar o nível intelectual. Muitas pessoas não souberam aproveitar 2020, não escutaram o direcionamento do Espírito Santo, escutaram más notícias, escutaram más perspectivas, escutaram desesperança, escutaram amedrontamento, escutaram a voz do medo, da aflição, mas não escutaram a voz do Senhor que dizia, levanta porque eu vou te dar essa terra, ela é sua, eu prometo e eu sou fiel para cumprir. Muita gente ouviu os 10 espias, mas não ouviu os 2 únicos que diziam, vamos. E Deus está permitindo que em 2021 você se levante diferente. Você se levante diferente. Esse é o tempo em que a igreja precisa se levantar de uma maneira diferente. Você, jovem e adolescente, você é a igreja. Você, a Bíblia diz, jovem, com você está a força. O maligno não vencerá você, porque a palavra do Senhor está com você. Jovem e adolescente, Deus está te direcionando. Este é o ano da sua conquista. Levanta, porque esta terra eu já te dei por herança. E é isso que Davi fala no Salmo 30. Ele diz, olha, adorem ao Senhor. Pai, eu te adorarei, eu te exaltarei. Porque em todas as vezes que eu clamei ao Senhor, o Senhor me socorreu. Todas as vezes, sabe, Davi está fazendo a gente ver o caráter de Deus. Ele não muda, ele é assim. É isso que Davi está dizendo. Senhor, eu sei que todas as vezes que eu clamei, o Senhor me ouviu. Eu sei que tu és o socorro, tu és a ajuda. E eu sei por quê? Porque eu peguei uma enfermidade fatal, uma enfermidade de morte. Mas o Senhor me fez subir da sepultura. O Senhor me livrou da morte. É isso que Davi estava dizendo. Ele estava dizendo, Pai, eu sei quem tu és. E eu sei que eu posso ter errado. Eu sei que eu posso ter caído. Mas sabe o que importa? É que o Senhor não muda. O Senhor é fiel. E eu me apego à sua fidelidade. E eu volto para ti hoje. É isso que Davi estava dizendo. E depois ele exorta dizendo, vocês santos, adorem ao Senhor, mesmo que vocês tenham errado. A ira dele dura por um instante, mas o seu favor dura a vida inteira. A sua graça não alcança apenas você, mas alcança a sua geração.
Eu estava ensinando para minha filha, disse: filha, Deus nunca dá uma promessa só para você. Quando Deus olha para você, Ele não vê você somente aqui. Ele vê você em todas as estações da sua vida, em todas as fases da sua vida. Ele vê você no passado, Ele vê você no futuro, Ele vê você no agora, mas Ele vê a tua descendência, Ele vê quem vem atrás de ti. Por isso que quando Ele dá uma promessa, Ele dá para você e para a sua descendência. Ele dá para você e para quem vem depois de você. Deus é infinitamente mais do que a gente pode entender. Esse é o nosso Deus. E a gente limita tanto o poder dele, dizendo: Deus, me abençoe nisso aqui. Não, é muito mais. Nosso Deus é muito mais, querido. Não limite o poder do seu Deus. Ele trabalha segundo o poder operado dentro de você. Você tem o poder de limitar o poder de Deus na sua vida. Você entende? É por isso que o apóstolo diz: ainda que eu coma comida mortífera, dano nenhum me causará. Meu Deus, que fé é essa? É ou não é? Isso é fé. Amém? Mas é porque ele sabia em quem acreditava, ele sabia quem ele era. Ele não ia na doida, igual aquele lá. Eu tenho uma discípula que diz: mas tem gente que vai nessa fé e faz igual aquele homem lá em Atos, que diz pro demônio: sai em nome do Deus de Paulo. Ele diz: olha, Deus eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, Paulo também sei, mas tu, quem tu é? Não sei não. E ele levou porrada, ele e os filhos dele. Por quê? Porque ele não vivia aquilo. Entende? Não é qualquer um que vive o poder de Deus. É por isso que Deus tem um novo dia. É por isso que Davi fala: o choro pode durar uma noite, porque a noite vem. Mas o que você vai fazer? Exalte a Deus, adore a Deus, busque a Ele, se volte para Ele. Por quê? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem num novo dia. Quando a Bíblia fala pela manhã, ela está dizendo: a cada novo dia vai vir um novo amanhecer, vai vir um novo tempo, e você precisa se voltar para Deus, porque você precisa se levantar. Ainda não acabou, não é o fim, está começando um novo dia. Você está entendendo? É por isso que muitos se matam, porque eles só veem a noite densa e turva, eles não veem a possibilidade de um novo dia. Mas Deus vem para dizer: está surgindo um novo dia. Abra comigo Isaías 43 para a gente finalizar. Isaías 43, versículos 1 e 2, e depois vamos para o 18. Ele diz assim: mas agora, assim, Isaías 43, assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, a ti, e que te formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Ai, é tão bom quando você tem essa certeza. E aí ele continua dizendo: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te afogarão, não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o seu Salvador. Clama a mim. Por que você está sofrendo aí? Por que você está nessa depressão, nessa opressão? Por que você está nessa ansiedade? Moisés estava vendo o faraó, Moisés estava vendo a reclamação do povo, ele começou a ficar com uma ansiedade, e agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou... Deus, ele disse: Moisés, por que tu clamas a mim? Faz alguma coisa. Te levanta, eu te dei autoridade. O cajado significa isso, poder e autoridade. Eu te dei poder e autoridade. Toca nesse mar e ele vai se abrir. Igreja do Senhor, o que você está fazendo? Não fique desesperada, perturbada, indo conforme as informações e notícias. Você tem um cajado na sua mão. Jovem adolescente, você tem um cajado na sua mão. Para de ficar desesperado, deprimido, oprimido, ansioso. Para! Assuma o cajado, assuma a identidade de quem Deus te chamou para ser. Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe o que eu acho interessante? Jesus, não fui eu não, caiu sozinho. Foi o anjo, eu acho.
Sabe o que eu acho interessante? Isaías 43, quando no versículo 2 ele diz, quando você passar pelas águas. Ele não diz se você passar pelas águas. Você percebeu? Ele não diz se você passar pelo fogo. Ele diz quando você passar. Você vai passar. Você vai passar pelas águas. Mas eu estarei com você. Você vai passar pelos rios, mas você não vai se afogar. Você vai passar pelo fogo, mas as chamas não te arderão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o teu Salvador. Versículo 18 ele diz, não fique lembrando das coisas passadas, povo meu. Nem pense no que passou. Saia de 2020. É um novo dia. Ele diz, ei, eis que eu faço uma coisa nova, agora mesmo está vindo a luz. Será que você não percebe? Será que você não percebe que é chegado um novo tempo e eu faço novas coisas aparecerem? É tempo de você se levantar. É tempo de você se posicionar. Como Neemias se posicionou. A Bíblia diz que Neemias inspecionou as ruínas de Jerusalém à noite. E à noite Deus falou com ele. Mas pela manhã ele se levantou. Ele se posicionou. E ele disse para o povo, vamos nos levantar e reconstruir. E todos se levantaram e disseram, vamos, porque o Senhor fortalece os nossos braços para esta reconstrução. O que tem dentro de você? Eu volto a perguntar. Quando o moço virou para Eliseu e disse, Senhor, nós estamos cercados, vamos morrer. São muitos os que nos perseguem, são muitos os que estão contra nós. Ah, meu Senhor, e o que vamos fazer? Eliseu estava como? Igual Jesus no barco, tranquilo. Aí Eliseu olha para o moço e diz, uma oração a Deus, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Abre os olhos para que ele veja o que eu vejo constantemente. E a Bíblia diz que quando o moço abriu os olhos, ele gritou, meu Senhor, eu vejo carros e cavaleiros, carros de fogo e cavaleiros, meu Senhor, muito mais do que aqueles que estão contra nós. Maior é o que está em você e com você do que aqueles que se levantam contra você. Maior do que Covid-19, maior do que aflição, maior do que crise, maior do que desemprego, maior do que qualquer dessas coisas é o nosso Deus e Ele está em nosso favor. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. Sabe qual é o problema? Olha para mim. Nós queremos vencer o que já foi vencido. Nós não nos apegamos à verdade. Tem gente que diz, eu estou lutando com o diabo até agora. Você não se apegou à verdade. Porque Jesus disse que Ele já venceu essa luta. Ele já venceu. Nós não temos mais que pelejar. Nós temos que nos apegar à verdade e dizer, Ele já venceu. E estes sinais acompanharão os que creem. Não é aqueles que creem acompanharão os sinais. Os sinais acompanharão os que creem. Creia e verá a glória de Deus. O que tem dentro de você é o tempo de você crer no seu Deus. É o tempo de você se voltar para o seu Deus. É o tempo de você começar a fazer a sua confissão de fé e andar conforme a promessa do seu Deus a seu respeito. É tempo de você viver um novo dia. É tempo de você viver uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo, uma nova mente. E este tempo começou agora. É tempo de nos voltarmos ao Senhor. É por isso que Davi diz, exaltem ao Senhor, vós que os seus santos, vocês adorem a Ele, cantem a Ele, busquem a Ele, porque Ele é o seu refúgio, Ele é o seu Salvador, Ele é a sua fortaleza, Ele é a resposta.